Sim, é isso mesmo que você está vendo. O Jardim é o principal culpado, mas é o principal culpado de colocar um elenco de G10 na liderança do campeonato e iludir o torcedor que simplesmente ignorou todos os sinais e de repente passou a acreditar que o título era possível. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. O que me motivou a fazer esse vídeo é o tweet do nosso amigo Douglas Soares, né, que respondeu uma torcedora ali nas redes sociais. Eu achei muito pertinente o comentário dele. Vem se criando uma crítica em cima do Jardim que ainda não é grande, mas que pode ficar porque o torcedor ele sempre precisa de ter alguém para algum bode expiatório. Ele nunca quer entender o contexto, ele só quer reclamar. Então, antes de que isso vire um problema, eu já estou trazendo aqui esse conteúdo, né, para a gente poder trocar uma ideia sincera aqui sobre o Cruzeiro, tá? A grande verdade é que o Cruzeiro, no começo do campeonato, muita gente falaria que o Cruzeiro não brigaria nem por P8, tá? A gente sabe o que aconteceu no começo do campeonato, o time não tinha encaixado ainda. Então, tudo que aconteceu depois disso é mérito do Leonardo Jardim, que recuperou vários jogadores que a gente não estava pensando nem que seria possível, no caso aí do Vidalba, do Lucas Silva. Ele potencializou demais o Matheus Pereira, o Caio Jorge, então, nem se fala. Então, assim, se a gente está nessa posição que a gente está hoje, é mérito do Leonardo Jardim. Então, o que acontece quando um time que é limitado joga mais do que ele deveria jogar com o tempo? Ele vai oscilar para baixo, que é o normal. Ele tende a jogar mais próximo ali do que realmente condiz com a realidade do time, tá? O Jardim é imune a críticas? Não. Porém, eu estou fazendo esse vídeo aqui para antecipar um problema que sempre acontece na torcida. A torcida sempre precisa de ter alguém para reclamar. A torcida sempre precisa de um bode expiatório, sempre precisa de colocar a culpa em alguém, tá? Eles não conseguem analisar o contexto das coisas, né? Por exemplo, a diretoria mudou o método de contratação, porque o método de contratação que o Cruzeiro vinha fazendo antes era lesivo para o clube. Um exemplo disso é que dois jogadores que hoje não são utilizados, eles infelizmente a gente não consegue se livrar deles, principalmente por uma questão salarial, que é o caso do Lautaro e o caso do Wallace. Nisso, o Cruzeiro recalculou a rota no que diz respeito a mudar ali o seu perfil de contratação, e eu acho que isso é correto. O que dá para ser criticado nisso é a demora. O Cruzeiro já deveria estar com pelo menos um jogador contratado, né, desde que voltou ali a Copa do Mundo de Clubes. Porém, o perfil pedido pelo treinador era muito específico. Então, o Cruzeiro encontrou dificuldades para achar no mercado, né? Ontem teve o jogo contra o Mirassol, o Cruzeiro estava com 4 titulares fora por questão de lesão ou por questão de suspensão, e o pior ainda, o lado direito ali com a lateral direito, o Cruzeiro não tinha um lateral de ofício, tá? Então, era normal que o Cruzeiro não ganhasse o jogo. Eu falei isso aqui no canal, na live, falei na live lá do Samuel. Assim, seria mágico se o Cruzeiro ganhasse o jogo, maravilha, recuperar os pontos lá que a gente deixou escapar dentro de casa. Mas a realidade do campeonato era que o Cruzeiro não ganhasse esse jogo, mesmo com o time completo. O Mirassol não perdeu para ninguém dentro de casa, né? E aí a gente vem falar assim, mas o Jardim ele precisa dar mais minutos para jogador X ou jogador Y, entendeu? Em partes eu concordo, porque aonde tem peça para mexer, ele tem feito mudanças, principalmente no meio campo. O Eduardo tem jogado vários minutos, principalmente o Eduardo, né? O Matheus Henrique voltou e tem ganhado seus minutos. Onde ele enxerga a qualidade e onde ele enxerga que a característica combina com o estilo de jogo, ele está mexendo. Agora, eu vejo muita gente criticar o Wanderson, que é um jogador muito importante para a engrenagem do time, e pedindo, por exemplo, o Gabigol. Mas se o Wanderson pode jogar, o Gabigol também pode. Não tem nada, é uma crítica que não faz sentido. Não são jogadores da mesma posição, entendeu? E aí você vai para uma coisa que eu concordo, é que eu acho que o Caio Jorge, principalmente na sequência que a gente estava com vários jogos ali na sequência, ele jogava até o limite. Eu acho que
poderia ser feita uma mudança ali pro Gabigol ter mais minutos como atacante. Agora, o Gabigol como no lugar do Matheus Pereira, você perde qualidade, você perde intensidade. Ele não é melhor do que o Matheus Pereira nessa função. Ele tem que jogar de atacante. Eu concordo, poderia receber mais minutos, mas não do jeito que o torcedor quer a qualquer custo, né? Igual ontem. Poderia ter sido o Gabigol no lugar do Lautaro para fazer uma dupla de ataque com o Caio Jorge. Eu acho que na teoria seria uma escolha melhor, mas um ou outro erro do Jardim não justifica começar um movimento contra o treinador, tá? Outro tweet que eu queria trazer aqui para a gente poder comentar é do nosso amigo Felipe aqui, que ele basicamente ele sempre pontual nas críticas dele. Isso no dia 31 de julho, tá? Não é tweet de agora, não. Tem quase um mês para trás aí, ó. Imprensa, influências e amigos do dono vão seguir queimar treinador e ou jogadores a cada revés. O que eu tô falando aqui é o ponto do vídeo. Quando o Cruzeiro não consegue um resultado positivo, o torcedor precisa colocar a culpa em alguém. Ele não consegue analisar o contexto do jogo ou o contexto do resultado, entendeu? Igual o Cruzeiro empatou contra o Corinthians dentro de casa. Meu Deus do céu, parecendo que o Cruzeiro era o Manchester City e impossível o Cruzeiro um resultado daquele, né? Como se não tivesse 11 jogadores do outro lado. E voltando ao que eu estava falando, um time que está performando acima do que pode, o normal é começar uma curva para baixo. Ele regular dentro daquilo ali que ele pode entregar. E aí que a gente vai ver agora com a chegada de 2, 3 reforços pontuais, se o Cruzeiro vai conseguir parar essa curva para baixo, né? Então aqui, ó, ele falou que, ó, porém você vai ler a análise que importa, e eu concordo muito com o que ele falou. O dono, o torcedor, pegou o clube com estrutura pronta para receber aporte e subir de nível. No máximo, pontualmente, trocar Pedro Martins por um diretor mais tarimbado. Isso aqui eu discordo. Eu acho que o Cruzeiro precisava trocar o Pedro Martins, mas não pelo Alexandre Matos, né? Poderia ser uma outra pessoa mais nova do mercado, mais atualizada, enfim. Desmanchou tudo, trouxe o aloprado do Matos e uma pá de gente que estava aqui na era da destruição. Hoje, o diretor de marketing, que em 2016 foi incapaz de fechar um patrocínio master para o clube bicampeão nacional. Hoje, o Marconi Barbosa, que é um dos caras que foi lá em podcast, defendeu o Itaí, né, falar bem do Itaí, ele, em 2015, ele foi incapaz, o Cruzeiro bicampeão nacional, não teve patrocínio master o ano inteiro, praticamente. Teve do BH depois, para variar, o Pedrinho salvando o rabo desses caras mais uma vez, né? Com a saída do Matos, quem cuida do futebol é o estagiário, filho do dono, né? Eu acho que ele é um cara, o Pedro Júnior, eu acho que ele vai ser muito importante na parte administrativa, tá? Mas no futebol é complicado. Eu acho que precisa, assim, ele é o cara que futuramente vai ser o dono do Cruzeiro, né? O Pedro Júnior. Mas se ele for aprender futebol ao mesmo tempo que ele está no Cruzeiro, a tendência é que a gente passe algumas situações igual a gente está passando agora, de não conseguir concluir algumas negociações, de demorar alguma coisa, porque ele está aprendendo junto com tipo assim, ele está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. De repente, para o ano que vem, eu nem acho que é o caso de agora, não, mas para o ano que vem ali, o Cruzeiro precisava trazer uma pessoa do meio para que ele possa ter uma referência de pessoa para ele aprender, uma pessoa atual, né? Que não é o caso do Pelé. Então aqui ele fala, ó, estamos no teto do que dá para fazer com essa estrutura. Cara, eu acho que não é o teto, eu acho que a gente passou do teto, porque com a chegada do Jardim, é que ele traz um norte de profissionalismo para o clube. Ele manda embora jogador que não está comprometido com o clube. Ele manda trazer scout, um cara que, né, renomado para o scout. Ele pegou um time totalmente fodido fisicamente, mudou a preparação física do clube. Então, tipo assim, ele tá fazendo muito mais do que ele foi contratado para fazer, que era, ele tinha que chegar aqui no Cruzeiro, se fosse um time sério, sentar e treinar o clube. Ele tá tendo que cuidar de coisas que deveriam ser do departamento de futebol, né? Então, nisso aqui eu discordo. Eu acho que o Cruzeiro tá até acima do teto com a estrutura que tem. O máximo que o clube vai disputar, se não profissionalizar, é vaga na Libertadores. Pedrinho parece ter começado a aprender. Treinador e scout já conseguimos.
igual eu falei, né? Mas esse caminho ainda leva tempo. Quem desesperar vai sofrer à toa. Relaxem um pouco e cobre certo. Outro ponto importante aqui, ó. Quem desesperar vai sofrer à toa. O time foi feito para ficar no G10 e tá brigando por Libertadores, né? Eu vejo uma oportunidade aí do Cruzeiro ser campeão na Copa do Brasil, porque o Palmeiras foi eliminado, o Flamengo foi eliminado e o chaveamento ajuda. Então, é uma oportunidade. Adiciono ainda, para ser justo, o Pedro Júnior me parece ser promissor. Como eu falei, concordo, tá? Eu acho que é por aí também. Só não parece pronto, está aprendendo. Muito foi feito, mas o caminho é longo. Aprendam a desfrutar, o bom e sofram menos com o ruim. Cara, é basicamente isso que o Felipe falou. Eu acho que isso sintetiza muito o que o torcedor precisa entender e absorver da fase que a gente está vivendo. É um processo, a gente está passando por um processo onde o Cruzeiro mudou o método de contratação, então não vai dar certo na primeira janela de fechar tudo ali. Eu acho que isso dá para ser criticado, dá para ser pontuado. Ademais, é isso, galera. O Cruzeiro disputa aquilo que se propôs a disputar, que é uma vaga na Libertadores. Não comecem o movimento como é que é a palavra? Antecipado de colocar a culpa no treinador, porque bem a verdade é que a gente deveria dar graças a Deus que ele aceitou esse projeto, porque o Cruzeiro, antes do Jardim, beirava. O Marcelo Becker falava. Era um time rico, mas cafona, que é aquela pessoa que acabou de ficar rico e compra Land Rover, entendeu? O Gabigol é uma Land Rover, que é uma coisa que, tipo assim, no passado foi muito bom, mas hoje em dia só o rico mesmo não usa uma Evoque, né? A Land Rover Evoque. O Gabigol é Evoque. É bonito? Chama atenção? Chama. Mas hoje tem melhores. E os melhores estão com melhores do que o nosso. Então, assim, eu não acho que o Gabigol tenha feito ou rendido quando teve oportunidades para receber esse clamor a ponto de vocês questionarem o treinador do jeito que foi. Eu só acho que, por exemplo, se o Lautaro entrou no campo, eu já acho que está errado. Eu acho que o Gabigol está na frente dele. Mas não compre uma briga desnecessária com o treinador, porque ele tem mudado muita coisa dentro do Cruzeiro e eu acho que a gente vai colher os frutos disso muito em breve, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.